Deus me mostrou de maneira clara que o sábado é santo e abençoado. É isso mesmo que você acabou de ouvir. E talvez agora você pense, Deus te mostrou numa visão ou num sonho. E eu digo para você, infelizmente não foi assim. Mas para que sonho e visão se nós temos a revelação completa de Deus através da Bíblia Sagrada? Neste livro contém a palavra de Deus escrita para você e para mim, do que Cristo espera de nós nos dias de hoje. E através da palavra de Deus, Cristo hoje, o Espírito Santo hoje, vai mostrar para você que o sábado ainda é santo e abençoado nos dias de hoje. Você acredita que precisamos ainda guardar o sábado? Você crê no sábado? Você entende algo sobre o sábado? Se a sua resposta é não, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. E vamos aprender sobre esse tema muito importante hoje, através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos, de verdade, eu fico muito triste, porque hoje as pessoas estão jogando a verdade de Deus por terra. E isso acontece porque não compreendem de maneira clara o que a Bíblia Sagrada, o que o próprio Jesus tem apresentado para nós. E eu já quero ler um texto com você que se encontra em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que retrata tudo isso que eu falei agora. E diz assim a palavra de Deus ao seu e ao meu coração: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A palavra de Deus não erra. Isso é um fato claro. O povo de Deus nos dias de hoje está sendo destruído, não está guardando a palavra de Deus na maneira correta, porque falta o conhecimento, pois não estuda a Bíblia guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu decidi criar esse vídeo sobre o sábado, tenho certeza que guiado e orientado por Deus para te ensinar sobre esse mandamento que hoje é esquecido, e também para quebrar as objeções contra o sábado, o dia santo que Deus separou e abençoou. E para entendermos sobre esse mandamento, o sábado, precisamos começar lá no início, no livro de Gênesis, onde o sábado foi instituído. Gênesis capítulo 2, versículo 1 em diante nos diz assim o próprio Deus: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. Querido e querida irmã, de maneira clara, a palavra de Deus nos mostra que o sábado ele foi instituído, separado e abençoado desde o início, e não no deserto quando o povo recebe os mandamentos de Deus. Uma outra coisa importante, ore a Deus agora para fazer esse estudo aqui comigo. Peça a direção do Espírito Santo, não vá com um pensamento formado, pois isso sempre dá em problema. Deixe a palavra de Deus falar com você. Para quem me conhece sabe, eu não exalto placa de igreja nenhuma, eu apenas sigo o que está na palavra de Deus, somente a Escritura Sagrada. Não importa o que a igreja A, B ou C fale, se vai contra a Bíblia, eu sou contra. Eu sigo o que está na palavra de Deus, e é isso que você também deve fazer. No fim dos tempos, não terá placa de igreja, só terá um povo. E um povo que guarda os mandamentos de Deus, um povo que tem a fé em Jesus, um povo fiel. Antes de iniciar esse vídeo, eu já orei muito, pedindo a direção do Espírito Santo, pedindo que Ele fale. Não é eu quem estou falando com você, é o próprio Deus aqui nesse momento. E aí em Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3, que nós lemos agora, já surge a primeira objeção a ser quebrada. Algumas pessoas, pastores e mestres que estão pela internet, dizem assim: não, Deus aí diz no versículo 2 que ele também trabalhou no dia de sábado, pois ele diz que, havendo Deus terminado a sua obra no dia sétimo, então Deus trabalhou, então eu também posso trabalhar. Bem, preste atenção aqui comigo, vamos ver se Deus de fato trabalhou no dia de sábado, no sétimo dia. O que diz a Bíblia sobre as criações de Deus de maneira clara? No primeiro dia, o que Deus criou? Acompanhe comigo.
Primeiro dia, Deus cria a luz e faz separação entre a luz e as trevas. Segundo dia, Deus cria o firmamento, ou seja, os céus, e faz separação entre águas e águas. Terceiro dia, Deus manda então que as águas se ajuntem tudo só num lugar. E aí veio a mostra a parte seca. E Deus chama a parte seca de terra e o ajuntamento das águas de mares. Nesse mesmo terceiro dia, Deus cria toda a vegetação, as árvores que davam frutas, as flores, todo tipo de árvore que há na natureza. Quarto dia, Deus cria todos os luzeiros que há no céu, o sol, a lua e as estrelas, para alumiarem a terra. Quinto dia, Deus cria todas as aves e também todos os animais marinhos. E sexto dia, Deus cria todos os animais terrestres, os animais domésticos e também a sua obra-prima, Adão e Eva, o primeiro casal, os primeiros seres humanos. E se você ver em Gênesis capítulo 1, versículo 31, no fim desse sexto dia, Deus fala assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. E no capítulo 2, que é o seguinte a esse versículo que nós lemos agora, a palavra de Deus, o próprio Deus fala: assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E agora eu pergunto para você, o que Deus criou então no dia sétimo? Qual foi a sua criação? Qual foi o seu trabalho? A Bíblia, a palavra de Deus de maneira clara, fala que Deus encerrou o seu trabalho no sexto dia, as suas criações em 6 dias. Sabe qual foi o trabalho de Deus no dia sétimo? O descanso. Deus descansou e abençoou o dia sétimo. Tá, mas William, Deus precisa descansar? Deus, ele não é todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Deus, ele não se cansa. E é verdade, Deus, ele não se cansa. Mas sabe por que Deus descansou? Para dar o exemplo para mim e para você. E mais, sabe qual foi o trabalho de Deus no dia sétimo? Foi ficar com as suas criações, Adão e Eva, no sétimo dia. Queridos e queridas irmãs, o sábado foi instituído desde o início da criação, quando tudo era perfeito. Ainda nesse momento não havia pecado. Adão e Eva não tinham desobedecido a Deus, mas o sábado estava lá. E sabe para quê? Para que no sábado, Adão e Eva, que também iriam trabalhar, eles parassem nesse dia para contemplar a face de Deus, para estar diante de Deus. Adão e Eva e também o resto da descendência que viria deles, eles trabalhariam e se espalhariam pela terra como foi o mandato de Deus. E no sábado eles viriam e se encontrariam com Deus. Estariam ali face a face adorando ao Criador em meio a todas as maravilhas que Deus tinha criado. Mas dando continuidade, uma outra objeção a ser quebrada que muitas pessoas usam para falar do sábado que não é mais santo é a questão dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Dizem eles que essas pessoas, esses três e o restante deles, ali antes de chegar em Moisés, no deserto quando a lei foi dada, que eles não guardavam o sábado. Pois na história desses patriarcas não tem mandamento algum para guardar o sábado, dizem algumas pessoas. Mas agora, com toda a sinceridade e humildade, realmente, de fato, não tem nenhum versículo que fale que esses patriarcas precisam guardar o sábado. Mas também eu digo para você, não tem nenhum versículo que fale que eles não precisam guardar o sábado. Preste atenção, não tem um versículo falando que eles guardam o sábado, ou confirmando, ou pedindo que eles guardem o sábado, mas também não tem nenhum falando para eles que eles não fizeram, ou que não era para eles fazer. A Bíblia se cala a respeito disso. E aí você fica com o quê? Bom, se não diz nada, eu não vou guardar o sábado. Mas lá em Gênesis 2 diz que o sábado é santo e abençoado e separado para Deus. Uma outra coisa interessante que no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 23, nos diz assim: respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, Moisés falando, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Veja que Moisés fala isso daqui antes mesmo de Deus dar a lei para ele, escrita nas 2 tábuas de pedra.
Isso aconteceu em Êxodo capítulo 20. Aqui se trata um pouco antes, quando o povo estava andando pelo deserto. Veja que Moisés, usado por Deus, já exorta o povo a guardar e santificar o dia de sábado. E aí então chegamos no ápice. A lei dos 10 mandamentos, dada pelo próprio Deus. E a primeira coisa que você precisa entender é que a lei dos 10 mandamentos foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Não foi Moisés quem deu essa lei, não foi Moisés quem a escreveu, foi o próprio Deus com o seu dedo. E vou mais além, para você ver que os 10 mandamentos são tão santos e abençoados por Deus, que quando Moisés desce do monte Sinai, ele quebra as 2 tábuas, porque ele vê ali o povo se rebelando. Mal Deus tinha libertado o povo da escravidão do Egito e o povo já estava adorando bezerros de ouro. Moisés então quebra as tábuas e depois Deus dá de novo as 2 tábuas para Moisés, sendo que o próprio Deus escreve de novo nas 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos, 2 vezes escritos pelo próprio dedo de Deus. Vemos aí em toda a palavra de Deus que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por homens. Homens usados da parte de Deus escreveram a Bíblia Sagrada, mas os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Só há esse relato de Deus se manifestando para escrever alguma coisa na palavra de Deus. E também no livro de Daniel, quando Deus escreve na parede. Fora isso, Deus não se manifesta para escrever nada. Veja, querido e querida irmã, o quão importante são esses 10 mandamentos. E é algo que todas as pessoas guardam ou buscam guardar. Os 10 mandamentos, na verdade, 9 mandamentos, porque somente o sábado é retirado. Mas por que isso acontece? Se o sábado foi instituído junto, aqui entre os 10 mandamentos como os mais importantes da lei moral, e instituído desde o início lá em Gênesis. Olha o que Deus fala aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 8 até o 11, e diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Vocês vão ter 6 dias de domingo a sexta-feira para trabalhar. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O 7º dia não é seu e nem meu, é de Deus. Deus deu 6 dias para nós trabalharmos aqui nessa terra. Olha que importante, não farás nenhum trabalho nesse dia, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro que entrar das tuas portas para dentro. E olha agora que interessante e importante. Por que nós não podemos trabalhar no dia de sábado? Deus vai falar agora aqui na sequência. Será que é porque o povo foi libertado da escravidão do Egito? Será que é por isso que eles precisavam guardar o sábado? Deixe que a Bíblia Sagrada fale. Deixe que o próprio Deus fale com você e responda para você. Preste atenção, ó. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, querido e querida irmã, de maneira clara a palavra de Deus fala por si só. Por que você e eu precisamos guardar e santificar o sábado? É porque fomos libertados da escravidão do Egito? É porque era para judeu? Não, não é isso que a palavra de Deus fala. E sim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Deus remete isso lá no início, lá na criação, lá em Gênesis. Deus não fala em nenhum momento que eles precisavam guardar o sábado porque eles foram libertos da escravidão do Egito. Esse mandamento não é só para judeu. Uma outra objeção a ser quebrada aqui no Antigo Testamento é que muitos dizem que o sábado era somente para o povo de Deus. Até entendem que no Antigo Testamento, tudo bem, no Antigo Testamento precisava guardar o sábado, os judeus. Mas agora, nem mesmo os gentios, que eram de outros povos, precisavam guardar o sábado no Antigo Testamento.
Mas veja o que Isaías fala em capítulo 56, versículo 6. Isso para os gentios no Antigo Testamento. Diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Veja aí de maneira clara. Eu peço para você, depois que terminar esse vídeo, acompanhe esses textos de novo. Leia na sua casa sozinho, ore a Deus. Seja humilde. Pergunte a Deus, não pergunte a pastor, pergunte a Deus. O que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você entenda. Nesse texto aqui, claro, vemos que os gentios, o povo que não era judeu naquela época, no Antigo Testamento, se chegasse a Deus e guardasse o seu sábado, eles seriam levados à casa de oração. Eles seriam abençoados por Deus. O que acontece, queridos e queridas irmãs, é que os mandamentos de Deus foram dados para os judeus. Deus escolhe um povo entre todos os povos da terra, para que eles pudessem, depois disso, espalhar essa mensagem para o mundo todo. Mas isso não acontece, e pelo fato que eles se corrompem, eles descartam a Deus e adoram outros deuses. E por esse motivo, eles não levam a mensagem para o mundo todo, como era o propósito de Deus. E aí então, eles tendo feito isso, depois, como a gente sabe que eles crucificaram a Jesus, a mensagem assim é levada a todos os povos. Mas era sim desejo de Deus que esse povo levasse a mensagem para todo mundo, incluindo o sábado. Tá tudo bem, William, eu entendo que o sábado até era para ser guardado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas agora estamos vivendo numa nova aliança. O sábado ficou para trás. É sombra do que iria vir, que é Jesus Cristo. Não precisamos mais guardar o sábado. Tá tudo bem, vamos entender então o que a palavra de Deus nos fala. O que é essa nova aliança? Será que descarta as coisas antigas? Será que descarta os mandamentos de Deus? Preste atenção comigo no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, o que a palavra de Deus diz, usando o profeta Jeremias, e depois Paulo reforça no Novo Testamento. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração e as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Veja aí de maneira clara, o próprio Deus falando que a nova aliança é imprimir as leis dele na nossa mente e no nosso coração. Agora, na nova aliança, as leis não estariam mais em 2 tábuas de pedra, e sim escritas na nossa mente e no nosso coração, para que todas as pessoas conheçam a Deus. Não seria mais como no Antigo Testamento, que seria passado de boca em boca, de Adão para os seus descendentes, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. Não seria mais dessa maneira. Agora todo mundo conheceria a Deus, porque as leis estariam impressas na sua mente e no seu coração. E o autor de Hebreus, que eu acredito que foi Paulo, reforça isso falando a mesma coisa. Em Hebreus capítulo 10, versículo 16, ele repete o que o profeta Jeremias falou, para confirmar para nós que hoje a nova aliança trata-se das leis de Deus serem impressas na nossa mente. Com isso em mente, chegamos então no Novo Testamento, e veja o que Jesus falou no Sermão do Monte, logo no início dos seus ensinamentos aos seus discípulos. Capítulo 5, versículo 17, acompanhe comigo na sua própria Bíblia, o próprio Deus falando. Olha o que ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, ou seja, anular a lei. Jesus disse que não veio anular a lei, e sim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Primeira coisa a entendermos nesse texto de Jesus:
Jesus falou ali sobre a lei e os profetas. O que era a lei e os profetas? Está falando de todo o Antigo Testamento, que é o que ele tinha como base, também os discípulos, Paulo também. Quando fala lei, fala aí sobre os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os profetas é todo o restante do Antigo Testamento. Salmos, que foi escrito por Davi, grande parte, também Davi foi um profeta. E aí então Jesus fala, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio será tirado da lei, até que tudo se cumpra. E aí então, sobre esse texto claro também da palavra de Deus, muitos têm argumentos contra ele, pois não aceitam a guarda do sábado. E dizem assim, não é verdade, Jesus ele precisava cumprir a lei, pois ele também era judeu. Mas o fato é, depois que Jesus morre, não precisamos mais guardar o sábado. E falam que Jesus aqui, sim, cumpriu a lei. E realmente era disso que ele estava falando. Será realmente que era sobre isso que Jesus estava falando? Dele cumprir e depois que ele morrer, acabou, não precisa mais guardar o sábado. Agora você precisa guardar somente os 9 mandamentos. Mas o sábado, o 4º, você pode excluir. E agora eu digo para você de maneira clara. Me mostra um versículo no Novo Testamento que não mais precisa guardar o sábado. Um mandamento com ordenança dizendo assim, não precisa mais guardar o sábado. O sábado acabou, o sábado foi abolido. Eu digo para você de maneira humilde e sincera pelo estudo que eu já fiz na Bíblia. Não existe esse versículo na palavra de Deus. Não existe esse versículo no Novo Testamento. E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas dizem, me mostra um versículo no Novo Testamento que diga que eu preciso guardar o sábado. E eu rebato dizendo, me mostra um versículo no Novo Testamento que não precisa guardar o sábado, pois o Antigo Testamento é a nossa base. Nele foi instituído o sábado. E no Novo Testamento não tem um versículo que fale para não guardar o sábado. Vamos ver na sequência desse vídeo. E só se o Espírito Santo está falando com você, você está aprendendo com a palavra de Deus, eu peço para você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, pois ajuda muito no crescimento do canal. Talvez muitos não cheguem até aqui, pois esse vídeo vai ser grande, pois é um estudo da palavra de Deus. Para aprendermos, precisamos estudar, precisamos tirar tempo, precisamos dedicar nosso tempo a Deus. A primeira coisa que você precisa entender aqui no Novo Testamento, muitos dizem que o sábado não foi dito de maneira clara como uma ordenança, é que o sábado não precisava ser dito de maneira clara como uma ordenança, pois o povo ali daquela época, quando a Bíblia foi escrita, eles já entendiam sobre o sábado, eles sabiam que precisavam guardar o sábado. Na real, a maior discussão que aconteceu ali com o sábado foi de que os fariseus acusavam Jesus de transgredir o sábado. O que acontece, queridos e queridas irmãs? Se você ler a palavra de Deus com atenção e com o Espírito Santo, você vai entender de maneira clara. Todos os mandamentos de Deus tiveram ampliações. No Antigo Testamento, a lei é, se você adulterar com uma mulher ou com um homem, você vai ser apedrejado. Agora Jesus vem no Sermão do Monte no Novo Testamento e diz, se você apenas pensar com alguma mulher, algo ou com algum homem, você já cometeu adultério. No Antigo Testamento, a lei é, se você matar um homem ou uma mulher, você será condenado à morte. Mas agora no Novo Testamento, Jesus amplia essa lei. E diz, se você apenas chamar o seu irmão de tolo sem algum motivo, você será sujeito ao inferno de fogo. Você vê aí de maneira clara que os mandamentos são ampliados por Jesus. Não foram diminuídos, foram ampliados. Parece até que ficou mais difícil. E o sábado trata-se da mesma maneira. Jesus veio mostrar para aquele povo qual era o jeito certo de eles guardarem o sábado, pois eles haviam corrompido o santo dia do Senhor. Os fariseus criaram tradições que no sábado não poderia fazer nada. Fardos que nem mesmo eles conseguiam carregar, nem mesmo eles cumpriam. No sábado, para os fariseus, não poderia carregar uma maca, não poderia ajudar um doente. Certa ocasião, Jesus e os seus discípulos, passando pela seara, estavam com fome e foram ali e colheram espigas para comer. E os fariseus começaram a acusar Jesus que ele estava transgredindo o sábado.
Eles falaram que Jesus transgrediu o sábado, mas Jesus de maneira nenhuma transgrediu o sábado. Jesus não estava trabalhando por benefício próprio. A lei diz, você não vai trabalhar no dia de sábado. Jesus estava apenas colhendo espigas para comer, pois estava com fome. Jesus entra no templo e cura um homem com a mão ressequida. Os fariseus queriam matá-lo porque diziam que ele estava trabalhando e transgredindo o sábado. E aí Jesus dá um grande ensinamento para eles. Se vocês vissem uma ovelha de vocês caída num buraco, vocês não fariam todo o esforço para tirar ela dali? Quanto vale mais uma pessoa do que uma ovelha, um animal? E aí então lemos o que diz em Marcos capítulo 2, versículo 27, que muitos não entendem, que é claro, e diz assim: e acrescentou Jesus falando para os fariseus, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. O que Jesus estava querendo dizer aqui com esse versículo claro? É que o sábado, sim, ele é santo por Deus. Mas o sábado, ele não é maior que uma pessoa. Se uma pessoa está necessitando, se uma pessoa está precisando de ajuda, você não vai ajudar essa pessoa porque é dia de sábado. Era isso que Cristo estava tentando mostrar para os fariseus e eles não entendiam. Jesus veio mostrar o verdadeiro sentido do sábado. O sábado foi criado por causa do homem. Para o homem. E por que o sábado foi estabelecido por causa do homem? Porque 6 dias o homem ia trabalhar, ia se cansar depois do pecado. E aí ia chegar no 7º dia, ele ia parar com todas as suas obras. Ia descansar olhando a natureza, vendo as criações de Deus, relembrando nesse dia santo que Deus separou e abençoou tudo o que Deus fez em 6 dias para o nosso próprio benefício. E assim, nesse santo dia, ele ia se lembrar realmente, Deus é amor, Deus em 6 dias ele criou tudo para mim, perfeito, maravilhoso, entrou o pecado, mas mesmo assim continua algo bom aqui nessa terra, que eu posso desfrutar no santo dia de sábado. E mais, além disso, Jesus diz, eu e o Pai trabalhamos. Nós também precisamos trabalhar no dia de sábado. Mas não é um trabalho para o nosso próprio benefício, para enchermos o nosso bolso. Não é esse trabalho que Jesus quer de nós, que Deus quer de nós. O trabalho no sábado é um trabalho espiritual. É esse o trabalho que Deus fez também no sábado. É um trabalho espiritual. Esse trabalho que Jesus está falando, de ajudar os necessitados, de visitar os enfermos, de ajudar as pessoas que realmente precisam de ajuda, sem pensar em algo para nós, para o nosso benefício, para o nosso interesse. E era esse o trabalho que Jesus fazia, e isso os fariseus não entendiam, e por isso queriam matá-lo, e acusaram ele de estar transgredindo o sábado. Mas de maneira nenhuma Jesus transgrediu o sábado. E agora você pode dizer para mim, ah, mas eu posso fazer isso no domingo ou em qualquer outro dia. Você até pode, mas a palavra de Deus diz que é o sábado que foi instituído para isso. O sábado foi instituído para o homem. O sábado foi separado e abençoado. É o sábado, não é o domingo e não é nenhum outro dia. É o sábado. E aí você precisa falar com Deus, você precisa reclamar, é para Deus, não é para mim, não é para o pastor, não é para ninguém. Foi Deus quem instituiu esse dia. E se você não fizer assim, estará indo então contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus. Se você entender de maneira clara, e o Espírito Santo falar com você e você não obedecer, é contra Deus que você estará transgredindo. Assim como você transgride os outros 9 mandamentos, se caso isso acontecer na sua vida, é óbvio. De maneira clara, os fariseus não aceitaram o que Jesus estava tentando ensinar para eles. E sabe por quê? Por causa do orgulho e da dureza do coração. E eu pergunto a você, você está aberto com o seu coração a ouvir a mensagem? A estudar pela Bíblia, a pedir a orientação do Espírito Santo? Para deixar que Ele fale com você. Não que você vá com seus próprios pensamentos. Pois talvez você tenha sido criado numa igreja que ensina contra o sábado. Não vá com os pensamentos de outra igreja. Vá com os pensamentos abertos para que Cristo fale com você.
E eu vou mostrar para você agora de maneira clara, se você for um homem, uma mulher sincera, você vai entender esse texto, pois o Espírito Santo vai falar com você. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 36 em diante, diz assim: os fariseus tentando provar Jesus, pegar ele em alguma coisa, perguntaram para Jesus assim: Senhor, qual é o maior mandamento entre todos os mandamentos da lei? E preste atenção agora, de maneira clara, no que Jesus fala. Os maiores mandamentos de todos são: amarás a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você conseguiu perceber o que Jesus acaba de ensinar nesses versículos? Quais são os maiores mandamentos? Veja aí de maneira clara que Jesus fala sobre os 10 mandamentos. 10 mandamentos, ele nem falou disso aí. Fala sim, e eu vou mostrar para você. Amar, os 2 maiores mandamentos, Jesus fala: amar a Deus e amar o próximo. Vá para os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 1, e veja se não é amar a Deus e amar o próximo. Qual o primeiro mandamento? Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, amor a Deus. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Segundo mandamento, amor a Deus. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amor a Deus. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu forasteiro, nem os teus animais das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Amor a Deus. Agora os outros 6, veja se não é amor ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amor ao próximo. Não matarás, amor ao próximo. Não adulterarás, amor ao próximo. Não furtarás o teu próximo, amor ao próximo. Não farás falso testemunho contra o teu próximo, não é amor ao próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem nada que pertença ao teu próximo. Não se trata de amor ao próximo. Veja se não é 4 mandamentos para com Deus e 6 mandamentos para com o próximo. Jesus ali somente simplifica a lei de Deus. Você viu aí de maneira clara que o maior mandamento de todos, os 2, é amar a Deus e amar o próximo, e nos remete aos 10 mandamentos de Deus, escritos pelo próprio dedo de Deus. E dentre esses 10 mandamentos está o sábado, que foi instituído desde o Gênesis, e que no Novo Testamento muitas das pessoas nos dias de hoje guardam os 9 mandamentos, mas excluem o sábado. Alguns porque realmente não entendem de fato, mas outros porque não querem realmente guardar e transgridem assim o mandamento santo de Deus. No livro de Lucas, capítulo 23, versículo 54, ali Jesus já tinha até morrido. E veja o que acontece, veja o que os discípulos de Jesus fizeram quando era dia de sábado. Jesus já tinha morrido. E diz assim: era o dia da preparação e começava o sábado. O dia da preparação era sexta e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja de maneira clara, Jesus já tinha morrido, mas os seus discípulos continuavam a guardar o sábado. Mesmo com o corpo de Jesus ali enterrado, elas se retiraram para descansar no santo dia de sábado. E aí você pode me dizer: ah, William, mas Jesus ainda não havia ressuscitado. É depois da ressurreição de Jesus que não precisa mais guardar o sábado. E agora eu falo para você novamente, como eu falei antes lá atrás. Me mostra um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que diz que não precisa mais guardar o sábado.
Me mostra, e aí então eu não vou guardar o sábado. E eu digo para você, querida e querida irmã, de forma humilde, eu fico muito triste, pois transgridem e jogam o mandamento de Deus por terra. Eu fico triste de verdade, pois a palavra de Deus é clara em relação ao sábado. O sábado é santo e abençoado. E eu não vou aqui por placa de igreja, é a Bíblia que tem que falar. A nossa regra de fé e prática tem que ser a Bíblia. Eu vou te mostrar agora 3 textos que usam para dizer que o sábado não precisa mais ser guardado. Mas você que é um cristão sincero, está aqui até agora e deseja realmente aprender sobre os mandamentos de Deus, você vai ver que esses versículos não tem nada a ver com o sábado. Que não tem nada a ver com o contexto falando sobre o sábado. Em seguida aqui no canal vai sair um vídeo também sobre as leis. Você precisa também assistir, se inscreva no canal para não perder esse vídeo. Pois você vai entender de maneira clara qual eram as leis morais, as leis de saúde, as leis cerimoniais e as leis civis. Isso é muito importante de você entender. E queridos irmãos, eu digo de maneira clara para você. Eu vejo pastores e mestres que não entendem a palavra de Deus. Eu não tenho estudo nenhum, mas eu busco compreender aquilo que o Espírito Santo me mostra. Eu busco ir humildemente até a palavra de Deus. Eu não vou com pensamentos formados de igreja. Eu vou com pensamento aberto. Senhor, fala comigo. Me mostra o que é verdade e o que não é. Eu quero seguir a verdade. Muitas pessoas não querem guardar o sábado, pois não querem deixar de trabalhar. Eu já tive que abandonar o meu trabalho por causa do sábado. Eu botei na minha cabeça, se realmente sábado for santo e eu não puder mais trabalhar, Deus vai me dar um trabalho, pois esse Deus é poderoso. Ele vai me dar um trabalho que eu não preciso trabalhar no sábado. E Ele me deu, porque eu agi pela fé. Eu entendi e agi pela fé. E conheço outras pessoas que fizeram isso também. Não se prenda ao seu trabalho, pois Deus é mais poderoso. Você não tem fé em Deus. Se realmente o sábado é santo, Deus não quer que eu trabalhe. Ele me deu 6 dias, Ele vai me dar um trabalho. Ele vai me dar, pois Ele é poderoso para fazer todas as coisas. O que é um trabalho para Deus não é nada. Mas agora você vai deixar de obedecer o mandamento da palavra de Deus por causa de trabalho, por causa de pessoas, por medo. Isso é um fracasso. Isso é transgredir o mandamento e a lei de Deus. O sábado foi criado por causa do homem. Para o homem descansar, lembrar das coisas de Deus, da criação de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. E para ajudar as pessoas que precisam hoje. No novo céu e na nova terra, quando Cristo vier, nós também vamos guardar o sábado. Mas não terá mais pecado, não terá mais pessoas necessitadas. Vamos estar só reunidos, louvando e adorando a Deus nesse dia. A palavra de Deus nos fala em Isaías 66. Que de um sábado a outro iremos adorar o Senhor da nova terra. Se o sábado foi instituído no Éden, se na nova terra, quando não tem mais pecado, vamos guardar o sábado, você acha que hoje Deus ia abolir o santo sábado? Pense, ore a Deus, preste atenção. E o primeiro texto muito usado pelos irmãos para dizer que o sábado não precisa ser guardado é Romanos 14. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Romanos 14, do 1 em diante. Olha o que diz. Primeiro que o próprio título ali já fala. A tolerância para com os fracos na fé. A primeira coisa que você tem que aprender quando for ler a Bíblia, a primeira delas é ir com a mente aberta, orar pelo Espírito Santo e ver o contexto do que estão falando ali no momento do assunto. E no momento aqui não está falando em momento nenhum do sábado. Não se trata de sábado. Está falando sobre o fraco na fé, a tolerância para com os fracos, aqueles irmãos que estão entrando na igreja hoje. É isso que está falando o texto. Veja o que diz no versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opinião. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. E aqui o versículo que todos falam que não precisamos guardar o sábado.
Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Veja a palavra de Deus se algum momento aqui está falando sobre o sábado. Em nenhum momento está falando sobre o sábado. Paulo está tratando aqui sobre o fraco na fé. Primeiro, não está falando sobre o sábado. Segundo, se estivesse falando sobre o sábado, Paulo não diz aqui em nenhum momento, você não precisa mais guardar o sábado. Não diz em nenhum momento. O que diz aqui é, ninguém julgue o outro irmão. Não julgue o outro irmão por comida e bebida. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Caso fosse, aqui estivesse falando do sábado, que não está, que está falando sobre o fraco na fé. Caso estivesse falando sobre o sábado, Paulo está falando para não julgar. E isso vemos de maneira clara nos versículos seguintes. No versículo 10 especificamente, Paulo diz assim: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha o que Paulo está falando, usado por Deus de maneira clara. Em nenhum momento ele cita o sábado. Mas os irmãos, porque querem transgredir o sábado, ou entender que o sábado não existe mais, usam esse texto. Irmãos, chega a ser até um absurdo falar sobre isso. O que Paulo está tratando aqui é sobre irmãos fracos na fé. E caso estivesse falando sobre o sábado, ele não falou para não guardar o sábado. Ele falou para não julgar o seu irmão. Você sabe o que é não julgar o irmão? Jesus falou não julgue para não ser julgado. Você sabe o que se trata julgar? Eu vou te mostrar agora o que é julgar um irmão. E aí, meu irmão, se tu não guardar o sábado, tu vai pro inferno, rapaz. Tu vai arder no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Presta atenção. A palavra de Deus é que tu tem que guardar o sábado. Guarda o sábado, senão tu vai pro inferno. Você viu aí de maneira clara? Isso é julgar um irmão. Falar para ele que ele vai se perder por não guardar o sábado. É isso que Paulo está falando, caso ele estivesse falando sobre o sábado. Isso é julgar, mas aqui não está falando sobre o sábado. Mas caso ele estivesse falando, é isso que é julgar. E nós, crentes sinceros e verdadeiros, não julgamos a ninguém. Se você não guarda o sábado, se você entende de uma outra maneira, eu não vou te julgar, eu não vou dizer que você vai para o inferno. Mas eu preciso aqui falar a verdade. O sábado não foi abolido. O sábado é um mandamento santo de Deus. E Paulo diz assim, como a gente leu no versículo 10, todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Você vai ser julgado por Deus nesse dia. Eu não tenho nenhum dever de te julgar, até porque eu sou um baita de um pecador, eu não posso julgar você. Mas uma coisa eu posso e devo fazer, te alertar da verdade. Falar a verdade, que o sábado é santo, que o sábado ainda está em vigor. Que realmente você precisa sim guardar o sábado, pois é um mandamento de Deus, assim como os outros 9, que estão nos 10 mandamentos. Mas caso você não fizer, quem sou eu para te julgar? Você vai comparecer no tribunal de Deus, Ele vai julgar você. Você entende o que Paulo está querendo dizer, usado por Deus? Muitos não compreendem o que Paulo fala, pois ele falava de maneira difícil. Mas se nós clamarmos pelo Espírito Santo, nós vamos entender o que Paulo fala, porque Deus quer que você conheça a verdade. Um outro texto que usam também é o segundo, encontra-se em Gálatas, capítulo 4, versículo 8 em diante, e diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Outro texto muito usado pelos irmãos, que você leu aqui comigo agora, e que eu peço para você leia na sua casa. Veja se em algum momento aqui falou sobre o sábado. Fala para não mais guardar o sábado? De maneira clara, fala? Não fala em nenhum momento. Se você ver o contexto, ler um pouco antes, você vai ver que Paulo estava falando com os Gálatas, sobre os Gálatas estarem voltando a guardar dias de festas,
cerimônias que já não mais eram precisos guardar. Quando Paulo fala guardar dias e meses e anos, ele não está falando em nenhum momento aqui sobre o sábado. E sim, ele está falando sobre as festas que aconteciam no Antigo Testamento, até o momento onde Cristo morre na cruz do Calvário, e ali se rasga o véu do santuário. E a partir daquele momento, as leis cerimoniais de sacrifício de animais que eram feitas, não eram mais preciso fazer, porque Cristo era o verdadeiro Cordeiro. O Cristo era o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. E como eu disse antes, eu vou fazer um vídeo ainda essa semana, se Deus quiser, sobre as leis. Acompanhe para você entender melhor sobre essa parte das leis cerimoniais. Mas em nenhum momento Paulo está se referindo aqui aos 10 mandamentos, ao sábado, em nenhum momento. O assunto que se trata aqui, até o próprio título diz, o valor transitório dos ritos judaicos. Não sei se na sua Bíblia também fala isso no título. Está falando de coisas cerimoniais. Acompanhe Levítico capítulo 23 e você vai entender. Como muitos pedem um versículo claro para guardar o sábado no Novo Testamento. Eu mostrei Jesus ali falando, em Lucas também mostrei. Eu não, Jesus, Deus falando com você, o Espírito Santo falando com você mostrou. Eu também peço um versículo claro, que mostre aonde eu não preciso mais guardar o sábado. Não existe. E o outro versículo, texto que uso é Colossenses 2, capítulo 16. Preste atenção comigo nesse texto, que é o mais usado. E o próprio título, se diz na sua Bíblia, já fala do que se trata. Preste atenção. O cerimonialismo sombra de coisas futuras. O próprio escritor trata de deixar claro do que está falando o texto. Cerimonialismo. É disso que está falando o texto. O contexto que nós vamos ver aqui agora. Preste atenção. E diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E a primeira coisa que você e eu precisamos entender aqui é, se você já leu toda a Bíblia Sagrada, você sabe que em Levítico 23, como eu disse antes, fala sobre as festas. Festa de Páscoa, festa de Pentecostes, eram várias as festas. Primeira coisa que eu digo para você de maneira clara e sem medo de errar. Aqui, você leia aí na sua Bíblia, não diz sábado, diz sábados, com S no final. E por quê? Será que quem escreveu a Bíblia escreveu errado? Não, é porque não era o sábado específico, o sábado da semana dado por Deus, e sim sábados, festas de sábados que caíam nesse dia. Acompanhe Levítico 23, eu não vou ler aqui agora, porque já está anoitecendo aqui, o vídeo já está muito longo, mas leia Levítico 23. Você vai ver que tinham várias as festas e que caíam sempre no sábado. E era desses sábados que está falando aqui. Havia a festa da expiação, a festa dos tabernáculos. E eles por muitos dias tinham que comemorar essas festas. E essas festas sempre caíam no sábado. O sétimo dia sempre foi um número santo na Bíblia Sagrada. E era desses sábados que aqui está se referindo. E uma outra coisa, aqui nesse texto não fala em nenhum momento para não guardar mais o sábado. Preste atenção comigo. Caso aqui estivesse falando do sábado, o sábado da semana, o sábado santo, aqui não está falando para não guardar o sábado. Preste atenção no primeiro versículo que lemos, 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Não está dizendo que você e eu não precisamos guardar o sábado. Está dizendo para nós não julgarmos nenhuma pessoa. E isso volta lá onde nós lemos em Romanos 14. Nós não podemos realmente julgar ninguém. Eu não posso julgar você. Mas mesmo assim, o sábado continua sendo santo. Embora eu não possa julgar você, o sábado continua sendo abençoado por Deus e um mandamento de Deus em vigor hoje. Mas aqui nesse versículo,
Não fala, não guarde o sábado. Fale, não julgue nenhuma outra pessoa por causa de um dia de sábado. E nem fala sábado, fala sábados. Queridos e queridas irmãs, fizemos um estudo profundo. Você que ficou até aqui agora no vídeo, tenho certeza que você quer conhecer a verdade de Deus para a sua vida. Você é um cristão sincero. Eu tenho certeza disso. E Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai falar com você. Vai mostrar para você, se você permitir. Não entrar com nenhuma visão, com nenhum pensamento para estudar a Bíblia. Acompanhe os textos depois que nós lemos aqui. Leia principalmente Levítico 23. E você vai ver que ali está falando de sábados. O próprio título aqui já fala em Colossenses 2. Cerimoniais. Eram as festas que eram feitas no Antigo Testamento. Que quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga, já não é mais preciso fazer, pois essas festas apontavam para Cristo. Ele é o verdadeiro Cordeiro que foi morto na cruz do Calvário. Isso já não é mais necessário. É esses sábados que não é mais necessário. Que caiu um dia de festas. Esse é o sábado que não precisa mais. Mas o sábado, o sétimo dia dado por Deus lá em Gênesis, quando não existia nada disso, esse sábado ainda precisa ser guardado. É santo e abençoado por Deus. E agora eu convido você a orar comigo. Vamos orar para entender a palavra de Deus e colocar em prática em nossa vida. Pois esse mandamento é jogado por terra nos dias de hoje. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom, maravilhoso, misericordioso e a tua bondade dura para sempre. Obrigado, Pai, por esse estudo profundo da tua palavra sobre o sábado. Que o Senhor possa tocar o coração dos irmãos que estão aqui comigo. Mostre para eles através do teu Espírito Santo que o sábado ainda é um dia santo e abençoado. E hoje precisamos guardá-lo. Por favor, Senhor, eu imploro, eu peço, eu suplico a ti por mim e pelos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O sábado ele foi feito para nós descansarmos, para nós lembrarmos das coisas que Deus fez com tanto amor, com tanta bondade, com tanta misericórdia, mesmo no pecado. E não é outro dia, é o dia de sábado, pois Ele instituiu esse dia. Se você gostou desse vídeo, se o Espírito Santo tocou o seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. Então, uma boa noite para você, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Aqui já está escuro. Fiquem todos com Deus!